Nós vamos então conversar sobre a questão da teoria do conhecimento em Platão, a partir de uma das mais lindas alegorias da literatura ocidental. Platão escreveu a alegoria da caverna na República de Platão, no capítulo 7º, há uns 2.400 anos atrás, e sintetizou ali toda a essência da sua maneira de encontrar o conhecimento. Ele sugere que nós imaginemos nessa alegoria, nessa comparação, é uma analogia, se vocês quiserem, que nós nos coloquemos na situação ou visualizemos a imagem de uma caverna onde estão aprisionados desde a infância certo número de pessoas. E estas pessoas estão presas por grilhões, tanto pelo pescoço como pelas pernas, de modo que elas não podem nem caminhar, nem se deslocar, no sentido sequer de virar a cabeça e olhar para si mesmas. O que sugere que elas não têm como sair da caverna e não têm como observar seu próprio corpo. Mais interessante ainda é o fato de que nesta alegoria, estando eles prisioneiros no fundo daquela caverna desde o início das suas vidas, nunca saíram da caverna, vejam bem, o único universo que eles conhecem é a própria caverna. E eles acreditam assim, por não terem outro termo de comparação, que eles são as sombras dos seus próprios corpos projetadas no fundo da caverna. Porque eles nunca viram seu próprio corpo físico, senão a sombra que a luz externa projeta no fundo da caverna. No início existe uma expressão da alegoria representando a questão de certos fogos que estariam dentro da caverna, mas no fim Platão adapta isso referindo-se, portanto, à ideia de que é a própria luz solar que irradia a luz e, portanto, também as sombras no fundo da caverna. A alegoria vai evoluindo por vários estágios. Ele diz que há transeuntes que passam pelo lado de fora da caverna carregando objetos sobre suas cabeças. Haveria um tabique que impediria o observador de ver exatamente quem é que está carregando. E os objetos que são deslocados também não seriam vistos diretamente, mas por projeção da luz do sol, suas sombras apresentar-se-iam no fundo da caverna, e os diálogos dos carregadores, para aqueles que se encontram dentro da caverna, seriam vistos como sendo diálogos da sombra. Que eles associariam cada tipo de objeto a uma determinada voz, e vendo aquele objeto se deslocar como sombra no fundo da caverna, eles acreditariam que aquela sombra falava ou falasse. Então vocês estão vendo, a alegoria vai se desenvolvendo do mundo das sombras, que é o mundo de dentro da caverna, em contraposição ao mundo da realidade, que é o mundo de fora da caverna. E ele compara a situação dos prisioneiros dentro da caverna conosco, com os seres humanos que, na verdade, nunca tiveram uma visão mais ampla, mas vivem apenas no mundo das sombras e das projeções. A teoria do conhecimento em Platão é a ideia de que nós temos que ir além da caverna e sair dela para conhecer a verdade de cada objeto e, por último, a verdade final, como nós vamos ver na alegoria relacionada ao Sol. E eu vou por passos para vocês sentirem a dificuldade que ele pretende estabelecer como sendo a nossa. Ele diz, suponhamos que queiramos tirar alguém de dentro da caverna. O primeiro problema é que as pessoas não querem sair da caverna. Elas estão acomodadas na sua região de segurança, nem acreditam que haja um mundo fora da caverna mais real do que o da caverna. O mundo das sombras, para eles, parece a realidade. E se nós forçarmos uma pessoa que nunca caminhou, que nunca se moveu, mesmo
carregando ela para fora da caverna, segundo Platão, ela vai se sentir tão ofuscada com a luz de fora da caverna, e se ela tiver a experiência de sair, ela vai preferir voltar correndo desesperada, insegura com aquele mundo de luz ofuscante que quase a deixa cega. Então, num segundo estágio, é sugerido que é preciso, então, remover aquela pessoa gradualmente. Isso tem a ver com as antigas escolas de mistérios, nas quais Platão foi iniciado na Grécia e no Egito, como em outras passagens do Fédon, etc., sobre a imortalidade, faz-se menção do que muitos são os carregadores do tirso, mas poucos os bacantes, os que têm realmente a iniciação. Enfim, é uma simbologia que ocorre dentro das alegorias de Platão. A ideia dominante, porém, é de que se nós formos forçar a pessoa de uma vez para outra, sem um processo gradual, de uma hora para outra sair de dentro da caverna, ela vai preferir a caverna e dizer que aquele mundo de luz é insuportável. Primeiro porque ela não acredita, quando depois levada à força, rejeita. Aí então Platão sugere que se leve a pessoa gradualmente das sombras para a luz. Então o primeiro desafio é que ela pode ficar nesse processo gradual tão fascinada por certos seixos coruscantes e certos minerais que se apresentam nas bordas da própria saída da caverna, que ela fique tão fascinada por aquele extenso processo de saída, que ela não chegue a sair, mas fique fascinada pela beleza dos minerais que ela vai encontrando no caminho. Isso é um simbolismo que nas escolas de mistérios se diz da pessoa que começa a desenvolver certos poderes e se fascina pelos poderes antes de chegar à verdade suprema. E, portanto, que o astral e outras funções que se encontram no caminho para a verdade podem dispersar a pessoa da busca quanto ao seu objetivo último, a pessoa ficar presa aos fenômenos psíquicos e não chegar realmente a encontrar a verdade. O segundo ponto é que se ela sair, deverá sair à noite, porque os olhos dela não estão preparados para ver a luz do sol diretamente. Então ela sairá, olhará para, de preferência, algumas estrelas no céu, alguns objetos que têm uma luminosidade muito baixa, e aos poucos ele vai tentando, então, olhar para objetos com mais luz. A sugestão de Platão é que, quando ele queira conhecer a lua, primeiro ele olhe a lua refletida sobre as águas, que é outro símbolo de uma imagem manifestada numa dimensão menos intensa, ao invés de se olhar diretamente para a lua. E as águas, para os antigos, simbolizava a emoção, simbolizava o plano astral, e era mais fácil ver algumas coisas místicas ou divinas refletidas do que na sua luz própria em verdadeira grandeza. Então, nesse simbolismo, evolui a saída daquela pessoa de dentro da caverna, do prisioneiro, que agora está, por assim dizer, sendo gradualmente preparado para a libertação. Lembrem-se que primeiro ele não queria ser libertado, nem acreditava que existisse uma liberdade maior fora da caverna. Depois, quando conduzido, resiste ao processo, se ele for brusco. E ainda assim, gradualmente, pode se dispersar no caminho, se fascinar com poderes menores e não chegar a sair da caverna. Quando levado a sair, é preciso que ele observe primeiro os objetos indiretamente. E depois, quando ele se acostuma a todo o mundo noturno, vão tentar levá-lo ao mundo durante o dia. E então, primeiro, ele terá que ver a luz do sol refletida nas águas, e por último, ele verá a luz do sol em plena grandeza. E disse que então ele compreenderá que todas as respectivas sombras no fundo da caverna eram apenas originadas pela luz do sol e as estações do ano. E aí é que ele compreenderá a ideia do bem, que é o sol,
de onde provém todas as coisas, que é a fonte de todas as imagens que estão no mundo da sombra. Não há uma certa contradição entre esse ensinamento de Platão e o ensinamento de Krishnamurti, porque Krishnamurti nos fala em encontrar a verdade como um insight, como algo instantâneo, como algo que não é um caminhar, é um acordar. E o acordar é de um instante, e não uma coisa lenta. Não há um certo choque, ou pelo mínimo visões diferentes entre Platão e Krishnamurti? Eu arriscaria dizer que há muitas semelhanças entre Platão e Krishnamurti. A primeira grande semelhança é de que, de certa forma, nós estamos num mundo de ilusões aqui, e que a realidade última, a única verdade, tem que ser conhecida por uma transcendência de todas as projeções da mente. Que a mente tem inúmeras capacidades de se iludir e de se auto-iludir, e que o conhecimento da verdade é uma coisa difícil, justamente porque é preciso que a mente seja liberada de todos os preconceitos e todos os condicionamentos. A única diferença, creio, no enfoque de Platão e Krishnamurti é que Platão enfoca já do ponto de vista do mundo da verdade em relação às sombras, e Platão tenta nos mostrar como da sombra se pode chegar até a luz. Do ponto de vista da luz para as sombras, a percepção é instantânea, justamente porque nós nunca saímos do mundo da verdade, o que é outro conceito difícil de explicar, mas eu vou tentar comparar com uma televisão, como agora eventualmente assistimos. Quando eu assisto um filme na televisão, eu estou dentro da televisão ou eventualmente na poltrona assistindo? Mas por um processo de projeção, eu me identifico com a imagem, com a história, com o filme, com a novela, e me sinto como se dentro do aparelho eu estivesse identificado com aquelas imagens. Eu assimilo os personagens como se eu mesmo estivesse ali, de tal maneira me identifico que as dores do personagem passam a ser as minhas dores, os prazeres do personagem passam a ser os meus prazeres. Então, sob o ponto de vista de quem nunca saiu da poltrona, a percepção de que apenas eu não sou o personagem é instantânea. Mas sob o ponto de vista da mente que está dentro da caverna e pensa que de lá nunca saiu, quando na verdade a essência do nosso ser é quem contempla a verdade, parecerá que é necessário um processo gradual para libertar-se. A essência de Krishnamurti é que ele cria uma situação em que a pessoa perceba a necessidade de sair por conta própria. E em Platão o processo, de alguma forma, como em Sócrates, é induzido pelo processo da maiêutica, que vai se tentando levar a pessoa ao perceber suas contradições para a necessidade de uma superação da crise. E embora a Krishnamurti também use um processo semelhante ao da maiêutica, ele parte do pressuposto de quem já está livre, enquanto que Platão desenvolve todo o processo gradual de libertação. De uma forma ou de outra, independentemente disso, pelos efeitos nós vamos ver que Platão, de um modo geral, assume a postura reencarnacionista, de que a alma vai desenvolvendo o que tem dentro de si em sucessivas experiências, mas que a descoberta essencial depende dela redescobrir o que no seu coração ela já tem. E o ponto essencial em relação a essa semelhança é que aqueles poderes são apenas capazes de nos dar a percepção das próprias paredes da caverna, como foi simbolizado nos círios coruscantes e outros minerais, mas que a percepção da libertação, que é a verdade descoberta da percepção direta do Sol, essa só pode ser comparada nos Yoga Sutras com a iluminação, que já não vem dos poderes específicos dos planos intermediários, mas além do Nirbidya Samadhi, do Samadhi sem semente, um êxtase, uma transcendência do corpo e da mente, que nos leva à percepção direta da verdade por uma concentração progressiva da mente. É chamado também de autoconhecimento, o conhecimento da nossa verdadeira natureza espiritual.
Ou seja, quando o indivíduo consegue, na visão de Platão, olhar para si mesmo. Porque enquanto ele era prisioneiro dentro da caverna, ele não conhecia nem sequer ao seu próprio corpo. E é só quando ele sai da caverna que ele passa a conhecer a si e a fonte do seu ser, que é o sol, que irradiava todas as formas de vida e das quais tudo dependia, até nas sombras dentro da caverna. Nós temos um conhecimento disponível que conceitua uma sabedoria, os primeiros conceitos de sabedoria na filosofia, e ela aplicada a esta alegoria da caverna, faz com que aqueles elementos que projetavam a sombra e viam a sombra dos outros, estabelecesse esse conceito. Não é? Um conceito que diz o seguinte, não é que o conhecimento válido é aquele que resiste a toda a crítica e a todo o ataque. Se ele resistiu a tudo isso, ele é uma verdade filosófica, é uma sabedoria. Aqueles presos lá podiam discutir, criticar, combater um ao outro, não é? Mas, finalmente, quando parava isto, eles concluíam que tinham uma sabedoria daquelas sombras e podiam interpretá-la daí para frente. Bom, essa sabedoria, não é, como bem nos vimos aqui, hoje tem outra imagem, porque a nossa sabedoria hoje não trabalha só com essas sombras, mas pelo menos nós temos uma visão à frente. Platão estabeleceu, de certa forma, uma rota, uma condução. Um dos seus discípulos, Aristóteles, estabeleceu que alguns desses degraus era a lógica. Será que isto nos traz alguma diferença para concluirmos o que seria um misticismo e o que seria uma ciência oculta? De alguma forma, o misticismo está mais ligado à devoção e à busca de sair da caverna sem necessariamente usar tanto o processo da mente, mas por um êxtase devocional, emocional, precipitar-se direto na busca da verdade última. Enquanto que no processo chamado da ciência oculta ou do ocultismo, que é o processo que Platão de alguma forma está sugerindo, existe uma gradualidade pela compreensão dos estágios, como também se dá nos Yoga Sutras, que nós temos que preparar no yoga o corpo, as emoções e a mente para transcender a todos em busca da verdade do êxtase. Na verdade, a saída do mundo da caverna é transcender o mundo da mente e dos sentidos. Porque o mundo da caverna fica preso à percepção dos 5 sentidos. Então, eu não sei se nós percebemos que nós somos esses prisioneiros, na medida em que a nossa visão está presa a uma faixa entre o vermelho e o violeta, enquanto que as serpentes enxergam o infravermelho e as abelhas enxergam o ultravioleta. Então, se apagássemos todas as luzes aqui, e para não ficarmos em completa desvantagem, lançássemos aqui dentro apenas uma cascavel, que pelo menos tem um chocalho, de vez em quando a gente ouviria onde ela está, quem vocês acham que teria a melhor percepção com as luzes apagadas? Então, nós não percebemos quão limitada é a nossa percepção visual, e, no entanto, acreditamos que tudo que nós vemos é verdadeiro. E aquilo que nós não vemos, o invisível, deve ser falso. Isto é uma ilusão do prisioneiro da caverna. Na ciência oculta, a pessoa tenta expandir os sentidos gradualmente pelo controle das funções da mente e transcender essas limitações, enquanto que no misticismo se vai direto por uma devoção à divindade, sem passar por esses processos que se assemelham à extensão dos sentidos da ciência. Exemplo da ciência hoje é que nós sabemos que o olho só vê até 1/10 de milímetro, menos que isso. Vocês vejam que até as réguas que nós temos em casa geralmente são fragmentadas no máximo em milímetro. Menos que 1/10 de milímetro, nós vamos precisar de um microscópio, vai aparecer para nós um borrão. É muito importante, portanto, se perceba também das limitações. Por exemplo, nós não vemos as irradiações chamadas raios-x, e, no entanto, elas atravessam o nosso corpo quando somos fotografados até para tirar um raio-x, quem sabe até no nosso dentista. E ele fotografa a nossa dentadura por dentro sem abri-la, não é verdade? Não faz muito tempo, em 1895, quando o Röntgen descobriu acidentalmente o raio-x fotografando suas mãos e não sabendo como havia fotografado elas por dentro,
enviou para vários amigos cientistas da sua época e foi considerado quase magia negra. Porque não havia uma base científica, um paradigma que explicasse o que estava ali acontecendo. Então, a ciência oculta apenas sabe, de alguma forma, fatos que a ciência tradicional vai conhecer mais tarde, porque a maioria dos homens ainda não está em condições de ter o domínio da mente necessário para poder investigar nesse nível. E faria mau uso, talvez, se tivesse esse poder antes de ter o domínio das emoções e, principalmente, uma vida ética. Por isso, outra passagem muito linda de Platão se encontra nesse mesmo livro, A República, mas no livro segundo, no capítulo 2, que é do Anel de Giges. Segundo a teoria do Anel de Giges, Giges era um homem que vivia pelo campo, era um pastor de ovelhas conhecido por sua honestidade, até o momento em que houve um terremoto, ele estava no campo com suas ovelhas, mas abriu-se uma grande fenda no chão. E dessa fenda desprendeu-se a mão de um morto, porque uma sepultura ficou assim exposta. E da mão do morto pendiam aqueles dedos com um anel. Eu não sei que raciocínio Giges fez, mas talvez de que achado não é roubado, e que o morto não vai precisar mais mesmo. Esses raciocínios são muito antigos na história da humanidade. E dizem que ele levou o anel. E tendo colocado o anel na mão, às vezes percebia que falavam dele como se ausente ele estivesse. De onde ele aos poucos começou a compreender que o anel era mágico, e que toda vez que ele colocava a pedra do anel na direção da palma da sua mão, ele se tornava invisível. E o resultado disso é que aquele homem que era assim, considerado tão honesto, subitamente começou a despertar N fantasias. E vocês fariam o que tendo um anel desse? Então, talvez vocês saibam por que vocês não podem possuir esse anel ainda. Né? O filme esse do Tolkien, do Senhor dos Anéis, também trata desse mesmo tema platônico, numa linguagem talvez mais moderna, para cinema, etc. Mas é o problema do que o poder produz na nossa cabeça. Até na política nós podemos ver os efeitos que o poder produz em pessoas que às vezes no início eram até bem intencionadas e no fim da sua trajetória, eu prefiro não tecer tantos comentários. Então, nós vamos verificar que há quem diga que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Imaginem o poder oculto desta ciência oculta que tu me questionaste. Então, nesse contexto é que Platão vai insistir que antes que o indivíduo possa se libertar da caverna, ele tem que vencer suas excrescências plúmbeas que o prendem à terra. Tá? E, acima de tudo, Giges, depois então de ter descoberto que o anel o tornava invisível, conta a história, se envolveu entre os cobradores de impostos do rei para ter assim acesso ao palácio. Em lá chegando, tornou-se invisível e ficou assim sendo o amante da rainha, porque ela tinha dificuldade de evitá-lo. E o resultado final é que ele mata o rei, assume o trono e se torna um tirano, o que na visão de Platão é a pior condição que um homem pode chegar. Então, essa é a ideia do que acontece se o poder chegar antes da hora. Como é que eu posso me posicionar em termos do que é real neste momento atual planetário, se luz e sombra se acompanham? Se eu, para ter sombra, preciso estar ou debaixo de uma luz, ou sob o sol, ou sob a lua, e se eu corro, a sombra me acompanha, e se eu saio desta luz, eu vou para a sombra, porque aí não tem como, eu entro numa árvore, debaixo de uma árvore, eu estou na própria sombra, mas não tenho esta sombra, que a meu ver não há sombra. Eu lhe pergunto, como comportarmos-nos nos dias de hoje para que a gente possa desmaiar, retirar os véus e entrarmos na busca da luz, na alteridade, que é a unidade na dualidade, para focarmos a luz e sairmos do caos caótico que o momento nos traz, aonde
nos posicionarmos nisso? A ideia essencial de Platão, evidentemente, foi muito bem tocada também por Shankaracharya, é que a causa do sofrimento é a ilusão, é a falta de percepção da verdade. Agora, a ilusão tem um sentido relativo. Shankara, por exemplo, sugere um outro exemplo, que à meia luz o indivíduo passando vê uma corda, mas imagina atormentado que aquilo é uma serpente. E aí ele volta com armas, e isso e aquilo, e uma tocha de luz, e aí ele descobre. E o seu medo passa, porque ele descobre que aquilo não era nada do que ele pensava. Da mesma forma, em Platão, quando o indivíduo finalmente saiu da caverna, aí sim Platão diz, eu vou citar as suas palavras, e quando se lembrasse de sua anterior habitação, da ciência da caverna e de seus antigos companheiros de cárcere, não crês que se consideraria feliz por haver mudado e sentiria piedade deles? Então, por esse processo de compaixão é que o homem iluminado volta ao mundo da caverna, e nessa história ele é mal visto por aqueles que estão dentro da caverna, que dão um jeito de matá-lo, porque ele está incomodando a paz de espírito daqueles que estão na caverna. Então, o primeiro ponto da tua pergunta é que as pessoas não querem ser libertadas. Porque se o mundo quisesse uma mudança, ele já teria se modificado. As pessoas estão habituadas às sombras, e elas gostam, se acomodam a esse mundo de crueldades, justificando essas crueldades, porque sempre foi assim. Guerra sempre houve, sempre haverá. Os preconceitos estão por toda parte, mas poucos estão querendo vencê-los. Então, esse é um problema que não é de hoje. Só que hoje nós temos armamento para destruir o mundo 200 vezes. Nós gastamos $1 milhão por minuto em armas no mundo. E nós não lutamos mais com lança, tacape e arco e flecha. Quer dizer, nós podemos destruir a nós mesmos. Antigamente, o grande medo do homem é que ele fosse destruído por pestes ou por vulcões, terremotos e maremotos. Hoje, o grande medo do homem é que ele seja destruído por si mesmo. E Platão trabalha muito bem esse conceito ao dizer que enquanto o homem não compreende a natureza última da luz, ele tende a preferir a sombra. Porque a sombra lhe dá acomodação e a luz exige que ele se desenvolva. Poucas pessoas estão dispostas a crescer. Krishnamurti chega a dizer que o que o homem menos deseja é conhecer a si mesmo. A maioria das pessoas está acomodada na sua vida. Isso também está magnificamente citado num livro que me parece muito semelhante a essa alegoria de Platão saindo da caverna, que é Fernão Capelo Gaivota. Embora digam que aquilo é um livro para crianças e adolescentes, a profundidade dos estágios com que Fernão vai se desprendendo das preocupações menores para conseguir voar na direção da luz infinita e da plena libertação da gaivota dentro de si, é uma coisa de magnífica semelhança. Como é que nós vamos conviver nesse mundo e descobrir a luz? Existe uma maneira de viver que se baseia essencialmente na lembrança, segundo Shankara, de que nós não somos o corpo. Que o corpo é uma coisa transitória. Diria Platão que nós somos a alma. E que o corpo é um fenômeno efêmero. Então todos os problemas do homem começam quando ele se foca no corpo como sendo a única realidade. Não que ele seja uma ilusão absoluta, mas ele é uma realidade transitória como uma bolha de sabão que é real. Enquanto está ali a despertar até a fantasia das crianças que com ela brincam, e de repente, de uma hora para outra, ela desaparece. Ou colidindo no nosso casaco, a gente pode fazer depois um teste bioquímico e verificar até resíduos que ficaram da bolha na interação, seja com as bactérias do ar, seja com o próprio casaco. Mas é importante perceber que essa verificação, ainda que superficial, dá apenas a realidade do constituinte, mas não a essência da forma que foi perdida. E em Platão, para nós, conhecer a alma que anima é mais importante, porque a alma é eterna e o corpo é transitório. Como que essa teoria de conhecimento de Platão poderia ser
utilizada nas escolas, no nosso dia a dia, de forma a melhorar o sistema educacional, e, por outro lado, como que os filósofos posteriores a Platão criticaram essa teoria de conhecimento por ele concebida. Bem, vejam bem, os filósofos posteriores, e quanto mais perto do momento atual, mais nós notamos essa tendência, não acreditam necessariamente que as condições de percepção da mente estejam relacionadas com a maneira de viver do indivíduo. E se separou a razão e o conhecimento da vivência. Então nós temos o conhecimento como uma coisa fria e imparcial, e a vivência como um fenômeno idiosincrático pessoal. Mas em Platão a ideia de que nós temos que convergir o lado sombrio da nossa natureza pela luz para que nós possamos encontrar e desvendar a sombra e nos libertar da ilusão, como diria talvez Shankara também, da serpente que existia na imaginação e de repente se descobre que era apenas uma corda enroscada. Assim nós vamos verificar que houve uma tendência a se afastar da experiência interna da verdade, cada vez mais para a busca de uma verdade externa. Então toda a filosofia começa a criar um método científico que apenas, segundo a visão de Platão, nos dá melhor controle sobre o mundo das sombras. Mas aquela ideia de controlando a mente eu posso conhecer o que já está dentro e além dela, a ideia de que vivendo uma vida virtuosa e desprendida do mundo externo e do corpo eu posso gradualmente conhecer melhor a minha essência, essa ideia tendeu a se perder. Eu vou ler um pouco mais da visão do que Platão sugeria como método educativo. Ele coloca que, aplicando-se essa alegoria, ele diz: se tais naturezas houvessem sido submetidas desde crianças a uma poda extirpação dos prazeres sensuais como o comer e o beber, que como excrescências plúmbias aderem a elas desde o nascimento e mantêm voltada para baixo a visão da alma, e se, como digo, tivessem sido libertadas desses empecilhos e voltadas na direção oposta, a mesma faculdade da visão lhes permitiria ver a verdade com a maior penetração, como veem agora aquilo em que têm fixado os olhos. Ou seja, se nós ficamos apenas voltados para o mundo dos sentidos, então nós dificilmente teremos agilidade na alma para nos voltar para o mundo divino. Enquanto a alma está presa às coisas externas, nós dificilmente conseguiremos erguê-la ao mundo superior. A senhora Blavatsky chega a dizer no seu livro Ocultismo Prático que nós somos vermes da terra porque nossas aspirações rastejam no chão. Enquanto não houver uma aspiração altruísta que nos eleve a percepção, dificilmente nós poderemos chegar ao êxtase, ao samadhi ou à percepção direta da divindade. E porque faltam às vezes aqueles que vivam em conformidade com a dimensão dessa busca, há uma tendência a achar novamente que esse mundo fora da caverna não existe, que isso é um conto, é uma historinha, é uma alegoria e nada mais. E aí os valores e a possibilidade de chegar-se à ideia do bem, à ideia da unidade, da fraternidade universal, são vistos como, em geral, se vê a filosofia platônica hoje em dia como uma utopia. Mas, se nós formos ver o grande ensinamento, por exemplo, do Buda, ele diz que a única coisa que prende o homem ao sofrimento nesse mundo é justamente o desejo por sensações e experiências de vida. É o que em Pali é chamado Tanha e em sânscrito chamado Trishna, que seria a causa da reencarnação. Para que o indivíduo pudesse chegar ao Nirvana, ele teria que se desprender das excrescências plúmbias e dos apegos às coisas corpóreas e passageiras, para que a alma dele pudesse redescobrir a capacidade de voar mais alto. A mesma ideia aparece em Fernando Capelo Gaivota. Ou seja, enquanto a gaivota usa o voo apenas para pescar peixes e alimentar a si mesma e aos seus familiares, aquilo é chamado a gaivota que vive no bando da alimentação,
e que critica, de um modo geral, aqueles outros que querem usar a arte do voo para voar como, talvez, Fernão Capelo Gaivota menciona a ideia de voar como um falcão e conhecer alturas que a gaivota comum jamais conhecerá. A mesma faculdade de deslocar-se no ar, que é o símbolo do pensar nos 4 elementos da tradição alquímica medieval, é que a mente do homem comum é voltada só para coisas chamadas práticas. E o filósofo é muitas vezes visto até, segundo Platão, como um inútil. No entanto, se dessem ao filósofo a opção de ordenar o mundo sob o ponto de vista da ideia do bem, aí sim, todo mundo sofreria uma transformação fundamental do ponto de vista educacional. E a mesma ideia se apresenta nas escolas Krishnamurti, para citar a primeira pergunta, onde Krishnamurti diz que o homem tem que se descondicionar dos seus preconceitos e apegos para ter condições de descobrir a verdade. Então, Krishnamurti está dizendo as mesmas coisas da antiga sabedoria, mas numa linguagem mais aceitável à psicologia contemporânea. E, no entanto, o que está sendo dito? Que a menos que nós nos desprendamos dessas observações sensoriais aos quais nos apegamos, nós não podemos descobrir a infinitude do momento presente e descobrir que todos os problemas do passado são criados pela memória e são virtuais, todos os problemas do futuro são criados pela imaginação, também, portanto, são virtuais, são criados pela mente e não são reais. A única coisa real é o eterno presente. E aí, de novo, nós encontramos a ideia de que todo o universo é aparente, senão aquela luz da verdade que nós temos que descobrir como sendo a própria causa da mente. Por isso, a menos que a mente não antes se desprenda dos seus apegos, ela não pode conseguir habitar plenamente na sua própria fonte e, portanto, desenvolver aquela capacidade que é chamado êxtase. O que eu acho interessante nessa alegoria de Platão é que o homem que atingiu a visão estática do bem e quer, por compaixão, voltar para o mundo da caverna para libertar aqueles que ainda estão presos, é mal recebido por aqueles que estão presos. Então vocês vão ver que Pitágoras foi perseguido e a sua escola dizimada, a gume de espada, pelo respectivo. Primeiro ele fugiu da Grécia para o sul da Itália por esse motivo. Tá? E Cílon, o tirano, acaba destruindo a sua escola. Depois Sócrates tem que tomar cicuta porque ele é considerado um perturbador da ordem. Depois vão ver que Platão também acaba tendo que fugir da prisão aqui e ali. Depois nós vamos verificar que os seguidores dessas escolas, seja Hipácia, considerada uma neoplatônica dos mistérios egípcios, foi esfolada por conchas até a morte, e o patriarca Cirilo de Alexandria foi canonizado por ter tão eficientemente destruído os pagãos no Egito. E assim nós vamos ver a história de Giordano Bruno, de tantos outros que foram sacrificados ao longo do processo da história da liberdade de pensamento. E até hoje essas ideias são vistas ou como utópicas ou como muito perturbadoras, porque elas levam o homem a querer conhecer a si mesmo e não apenas viver a vida de uma forma robotizada e rotineira. Encontrar, portanto, o significado das coisas é o início da filosofia, mas para isso ela depende, então, do livre pensar. Eu, como mulher, com um sentido amplo, lhe pergunto qual a forma prática, palpável para o ser humano vivenciar no aqui e agora o eterno presente, saindo dessa ilusão de que passado e futuro estariam no lugar das sombras. Como chegar à luz aqui e agora? Através de que ato? De que gesto? De que situação? A pergunta que ele fez, nas escolas, como seria feito isso? Como se traria a conscientização do poder maior, que, a meu ver, não é poder nada. Como fazer isso? Bem, nós devemos lembrar que a palavra teosofia foi gerada ou criada e cunhada por
Plotino, que era um neoplatônico da escola de Alexandria, e que, juntamente com o seu mestre Amônio Sacas, formularam uma série de práticas. Mesmo a escola de Platão, nas escolas de mistérios, buscavam gradualmente, através de símbolos e alegorias, desprender o homem das ilusões externas e concentrá-lo cada vez mais na sua essência interior. Sri Ramana Maharshi insiste em que nós perguntemos: quem sou eu? Porque esse questionamento levaria o homem, assim, gradualmente a desprender-se da identificação com a sua sombra e descobrir a sua verdadeira luz interior. Mas se as pessoas repetirem a expressão quem sou eu como um mantra, como uma rotina de repetição, ela também não produzirá seus efeitos. Uma das grandes discussões que existe em Krishnamurti é se é possível dar esse caminho fácil, se é possível dar esse método pronto, se é possível dar essa receita de bolo para o indivíduo se iluminar. A receita, talvez, que o Buda nos deixou foi que o primeiro passo é a reta compreensão, ou a reta percepção. Mas nós estamos vendo que justamente o que Platão está a nos dizer na sua alegoria da caverna é que o passo inicial é falho, porque o homem não percebe quem ele é, o homem nem sequer percebe que é prisioneiro. Então, como quebrar esse círculo vicioso? E aí as pessoas buscam uma técnica de meditação, por exemplo. E a meditação é o caminho clássico, seja no Oriente ou no Ocidente, para ir gradualmente se desprendendo dessas excrescências temporárias, se desprendendo das cascas e descobrindo a fonte luminosa dentro de si. Agora, o ponto inicial desse processo é que o próprio ego psicológico, que está sempre em busca do prazer e querendo fugir da dor, é o verdadeiro inimigo. Então, se eu quiser buscar a saída da caverna apenas para buscar uma felicidade pessoal, por ironia, a própria busca pessoal da felicidade se torna um obstáculo, porque gera ansiedade, porque tira da pessoa a perseverança necessária, porque busca resultados imediatos, porque desencanta ela de outros elementos de relação com o mundo que poderiam ser altruístas, na medida em que a pessoa está focada só nos seus próprios interesses. Então, nós assistimos recentemente a uma palestra do senhor Swami Chaitanya, que nos dizia que se nós vamos querer, ao entrar numa casa onde os pais saíram, e sentando talvez, meio invadindo a casa, no sofá, dar de imediato um abraço na criancinha que ali chega, se ela não nos conhece, o que acontecerá? Uma mulher prática sabe que se nós quisermos forçar o abraço com a criança, é provável que ela se sinta tímida e fuja de nós. Mas então ele sugere que nós devemos sentar no sofá e nos fazer algo absortos, imóveis, deixando o tempo passar. A criança vai ficar naturalmente curiosa e se aproximar de nós. E aí, se eu tiver um chocolatinho, uma balinha, daqui a pouco ela está no meu colo. E nós estamos conversando como grandes amigos. Então, a técnica de não ter uma técnica é a essência do ensinamento de Krishnamurti. A própria técnica de Platão e de Sócrates é que nós temos que desarmar o pensamento falso. Isso é chamado maiêutica, levando a uma sucessão de perguntas que quebre as nossas ilusões e expectativas até que reste somente a verdade. Alguém vai dizer que isso lembra até um pouco a psicanálise, e não é que não haja uma certa semelhança. Só que enquanto numa existe uma expectativa mais restrita de resolver a plena certos problemas emocionais, nessa busca platônica pela verdade, se busca transcender os próprios limites dos sentidos e da caverna que representa o mundo que a mente constrói a partir da influência dos sentidos. E esse é um processo que talvez tome encarnações e não seja respondido numa única vida. O que é importante é que se comece o processo da indagação. O importante é que, e assim termina, por sinal, o livro 10º da República de Platão, em que ele diz que a justiça última só pode ser percebida quando o indivíduo percebe que, de certa forma, ele está dando passos em favor das escolhas que ele mesmo fez.
E um dos raciocínios magníficos com que se encerra esse mesmo livro da República é dizer que cada um recebe da virtude em função da escolha que fez e que não existe um processo senão de receber de volta o que mesmo se escolheu. Tá? Talvez merecesse até nós lermos o original, quando nas próprias palavras de Platão é dito: a responsabilidade é de quem escolhe, Deus está inocente nisso. Então ele está falando da lei do karma, só que os gregos chamam ela de nêmesis, a relação de causa e efeito que cria o destino, ao qual nós ficamos inexoravelmente unidos. Então ele nos avisa que esse processo não é tão rápido, mas que o início do processo começa por questionar e indagar. Se nós realmente buscamos a verdade, ou se nós buscamos apenas uma felicidade pessoal temporária. Porque se nós realmente quisermos buscar a verdade, talvez nós tenhamos que sacrificar alguns confortos, talvez nós tenhamos que sacrificar algumas áreas de segurança e alguns prazeres, para que nós tenhamos a liberdade mental de convergir-nos ao centro. E enquanto nós estivermos em busca de soluções fáceis, de receitas de bolo, é possível que a gente erre os ingredientes. A grande dificuldade de pegar a receita da vovó para fazer o bolo no nosso forno é que o nosso forno é diferente, o fogo é mais alto, é mais baixo, o ovo que a gente usa não é o mesmo que ela usava, a farinha mudou, o açúcar já não é mais o mesmo e o bolo sai todo diferente. Então, o processo do autoconhecimento, ele não pode ser levado por uma técnica de fora. Nós podemos usar, de certa maneira, processos catalisadores. Então, nós temos a meditação, nós temos o enneagrama, nós temos uma série de métodos que vieram das tradições de mistérios, do sufismo, que são maneiras de psicodramas que se faziam nas escolas de mistérios como dramatizações dos processos e estágios para se chegar à verdade. E todos esses processos, por si mesmos, não resolvem, eles são meios para um fim. Mas se eu não conseguir descobrir dentro de mim mesmo, me despojando dos meus apegos e das minhas zonas de conforto, ou em outras palavras, se eu não tiver uma vida altruísta e orientada para o bem de todos e em favor da verdade, dificilmente eu poderei chegar a ela. Esse, então, nos parece o ponto essencial da disposição de Platão na busca da verdade. Você citou o livro do Senhor dos Anéis, Tolkien. E dentro do Um Anel, você está escrito que um anel para todos governar e um anel para todos destruir. Você acha que com o poder das ciências ocultas e tudo mais, você poderia causar assim a destruição e pelo mau elemento que poderia usá-lo? Todo o poder pode ser usado para o bem ou para o mal. Esse é o único problema do poder. Se nós tivéssemos certeza que o poder pudesse ser usado somente para o bem, não existiria aquela lenda de que depois de comer da árvore do conhecimento se perde o paraíso e é preciso reencontrá-lo reencontrando primeiro a ideia do bem. É uma ideia bíblica que se encontra no Gênesis. Se não houvesse perigo no despertar da consciência e no uso do poder, não seria necessário o ocultismo e esse conhecimento poderia estar abertamente ao acesso de todos. Se nós temos esse problema de que o homem eventualmente pode se tornar até mais animal do que os próprios animais, é porque a mente, que embora tenha uma essência divina, se não se voltar para a divindade, mas se voltar para ampliar os desejos dos sentidos, ela pode criar coisas realmente mais animais do que o próprio animal que mata por instinto e para sobreviver. Então nós temos que verificar que o caminho da mente para libertar o ser humano é usar o poder na busca do altruísmo, é usar o poder para mitigar o sofrimento e libertar o homem da ilusão e da ignorância, que é a causa do sofrimento.